Chegou a hora de esporte, chegou a hora de falarmos de futebol. Essa é a hora da tristeza. É o menino de papai, é? Aí a produção começa a se manifestar. São os traíras. Ai, ai. São... Olha. Isso. Não, ele não fez isso. Devemos isso ao nosso Júlio. O rapaz que só anda pra lá. Eu não sei se você tá vendo no vídeo, mas essa É o aqui menino é a de minha mão papai, é? esquerda. Ele gosta de provocar. Eu não deixa sei se ele. o pessoal tá ouvindo em casa, mas ele acabou de falar. É o novo hino do Corinthians, só tem o trecho Salve o Corinthians. E depois tem alguém rindo. É desse jeito. Mas vamos falar, Vamos de falar de esportes. esporte, isso faz parte do jogo. Isso faz parte, com No certeza. sábado nós tivemos partidas, Nilson. Exatamente, tivemos partidas no sábado e olha, eu fiz o levantamento dos nossos palpites de sexta-feira. Lembra que a gente mandou deu bem, palpite? A gente mandou foi bem. razoável Não ali dentro fomos da possibilidade. Bons. Nós não fomos bons. A gente foi razoável. É que assim, Cacemetada. tem uma turminha que oscila e acaba quebrando a nossa banca, né? Nas nossas Pois apostas. a gente vai e diz isso aqui vai dar isso, e aí chega e dá outra coisa. Foi o que aconteceu. Ele já chegou aqui hoje de manhã, já dizia, nós não acertamos muitos, hein? Outro traíra. Não é só o Júlio Fernando que é traíra, o Nilson também Bugou o sistema ali. Olha, palhaçada. a sétima rodada do Campeonato Brasileiro teve início no sábado. Vale a pena destacar que intitularam esse Campeonato Brasileiro como o Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Rei, em homenagem ao Pelé, que nos deixou recentemente, né? Verdade. Então, a sétima rodada teve início no sábado com o jogo entre Bahia e Goiás. Verdade. Eu acho que esse nós acertamos. Não Nós acertamos. erramos? Nós apostamos a gente que o Bahia colocou? iria ganhar esse jogo. Do Goiás? Que o Bahia ia ganhar Bahia, esse jogo. o que está acontecendo, E Bahia? olha só que situação. A equipe do Bahia conseguiu, né, abrir o placar, tá jogando muito bem, mas aí não há falta para o Goiás, onde já se viu a barreira que está ali para justamente impedir que a bola chegue até o gol, né? Abrir e deixar a bola passar. Isso aconteceu? Isso aconteceu. A equipe do Bahia, a barreira acabou abrindo ali na hora do chute da equipe do Goiás e o goleiro não teve o que fazer, né? A bola foi parar lá no fundo da rede e o jogo terminou empatado em 1-1 lá em Salvador, jogo entre Bahia e Goiás. Bragantino e Atlético, Atlético Paranaense. O Bragantino ganhou de 2-0. Ganhou de 2-0. E qual foi o nosso palpite? Eu falei da metade para a direita, ou do empate para o Atlético. E deu Sabe muito de futebol, rapaz. O Bragantino venceu o jogo por 2-0. Já o São Paulo, aí a gente acertou. Aí a gente acertou. São Paulo e Vasco jogaram, fizeram um jogaço no Morumbi. Um excelente jogo. Cheio de emoções o jogo. O São Paulo fez um jogo muito bom, vem numa crescente, como a gente vem falando nos últimos dias. Mas aí o que acontece? O São Paulo fez 2-0. No segundo tempo, no final do primeiro tempo, o Vasco diminuiu a diferença para 2-1, empatou o jogo e aí no final do jogo o time deu uma cochilada e levou o terceiro e o quarto gol. Final do jogo, São Paulo 4, Vasco da Gama 2. Então, apesar do resultado ser 4-2, não justifica tanto. Foi um jogo bastante equilibrado. E o Coritiba perdeu do Atlético Mineiro. Isso aí, essa a gente Nós acertou. também acertamos, Nós foi uma acertamos barbada. essa, tá bom? Essa estava foi mais fácil. dentro do script, pelo menos. Então, o Atlético Mineiro, o Galo, venceu o Curitiba. O América Mineiro, olha só. Venceu o Fortaleza. Venceu o Fortaleza em casa. Jogo A gente tinha cravado Fortaleza ou empate em Fortaleza? A gente cravou empate. Diante da situação né, dos dois clubes. Nós não demos nada para Fortaleza, nem uma lambidinha assim, não vai dar. Nada, o Fortaleza, infelizmente, nos últimos jogos, não vem apresentando um bom futebol e tem... O América Mineiro tinha um ponto. A gente comentou na sexta-feira que o técnico era o Wagner Mancini e não dava para brincar com o Wagner Mancini. Ele é um bom técnico de times médios, mas eu achei que não ia dar porque o Fortaleza é um time mais equilibrado, joga junto há mais tempo e aí meteu 2 tocos no Fortaleza. O Vojvoda está tendo dificuldades aí para lidar com esse Pois momento do Fortaleza, né? Já no clássico carioca, Botafogo e Fluminense. Botafogo e Fluminense. O Botafogo venceu o Fluminense num gol
eu ia dizer acidental, não foi acidental, mas num gol inesperado. O Fluminense e o Botafogo fizeram um jogo equilibrado, um bom jogo, esse jogo eu assisti, foi um bom jogo, mas num lance de descuido da zaga do Fluminense, o Botafogo fez o gol e o Fluminense não conseguiu reverter, Nilson. E teve uma lambança da arbitragem nesse jogo que eu confesso nunca ter visto antes no futebol. Se aconteceu, se você lembra aí, traz pra gente. Mas o time do Fluminense foi fazer uma substituição, ia tirar o Manuel da zaga para colocar alguém ali mais no meio de campo, no ataque, para tentar mudar a situação do jogo. E aí o que aconteceu? A arbitragem, em vez de digitar lá o número 2, digitou o número 26. E aí já não tinha mais o que fazer, por mais que a equipe técnica, né, do Fluminense argumentasse ali com o quarto árbitro, eles não tinham como voltar atrás na decisão e a lambança foi feita. Isso eu não vi, eu acho que eu fui tomar água e eu não vi esse lance, mas a arbitragem... Bugou, literalmente. E não é só aqui, eu vi algumas coisas na Europa também, é um negócio medonho. Coisa de louco. E a rodada do sábado foi encerrada com Santos e Palmeiras, Nilson? Santos e Palmeiras... Quanto ficou o jogo lá? Então, diferentemente de tudo que a gente vem acompanhando do Palmeiras nos últimos tempos, não reconheci o Palmeiras dentro de campo. Foi um jogo completamente dominado pelo Santos. O Santos jogou muito bem, uma postura tanto defensiva quanto ofensiva muito bacana. Olha aí! Gente, essa produção, essa técnica tá abusada. Tá abusada essa técnica. E aí o que acontece? Tem o atacante, o David, né, do Santos, incomodou bastante a defesa do Palmeiras, teve muitas chances de gol, mas no final das contas, no fritar dos ovos, o jogo terminou empatado em 0-0. Foi o clássico aí a gente paulista. precisa pensar, foi o Palmeiras que jogou mal ou o Santos conseguiu bloquear as ações do time palmeirense? Então tem esses dois lados que a gente precisa pensar. Uma outra situação também dentro desse jogo, será que o Palmeiras não sentiu falta, saudade do Abel Ferreira à beira de campo, porque ele estava cumprindo suspensão? Então, ele estava cumprindo suspensão, mas ele tem uma boa equipe técnica, eles trabalharam aquilo que seria o jogo, mas um técnico na beirada do campo, ele pode mudar o jogo de uma hora para outra. A gente já viu um jogo do Palmeiras no Allianz Parque, que eu achei que o Abel Ferreira estava jogando xadrez com os copos d'água. E ele estava montando o time. E depois ele dizia, perguntaram para ele o que era aquilo, e ele dizia, eu estava montando estratégia para o meu time começar o segundo tempo. E ele conseguiu ganhar o jogo jogando xadrez na beira do campo. E domingo, o que aconteceu? Domingo, vamos falar primeiro do Grêmio. Eu duvido, eu tenho certeza que ele vai botar a marcha fúnebre, quer ver? Vamos falar do Grenal, porque eu tinha dito aqui, fui até buscar inspiração para dizer que seria 1-0 para o Grêmio, gol do Luizito Soares. Mas o jogo saiu 3-1 para o Grêmio, 3-1. com um showzaço do Luizito Soares em campo. Que golaço que o camarada fez. Na verdade, ele está brilhantando ainda mais o futebol brasileiro. É isso aí. E o Inter continua uma draga. Os nossos irmãos gaúchos que moram aqui na Viraí, no Cone Sul, perdoa. Mas o Inter tá uma draga. Ontem o diretor foi dar entrevista, ele falou da entrevista, aí depois o Mano entrou, o Mano Menezes. E aí perguntaram pro Mano, Mano, você acha que você vai cair? Aí o Mano falou, pera um pouquinho que eu vou chamar o diretor. E aí ele chamou o diretor para dizer se ele ia ser mandado embora ou não. Ou seja, o Internacional tá uma piada. Se juntar o Internacional, o seu técnico, a sua diretoria, e levar para o Parque São Jorge, com o técnico do Corinthians, o seu elenco e a sua diretoria, aquilo é uma comédia de stand-up. No caso é stand-down. Stand-up é pra cima, stand-down é pra baixo. Porque é uma coisa medonha. Mas essa pergunta foi justamente por existir rumores de que o Mano Menezes ia cair. Estava na corda bamba, mas pelo jeito, ainda mais depois desse resultado, ele continua na corda bamba, tá? Situação complicada, praticamente insustentável. Existe também informações de que no último jogo, no jogo do meio de semana, ele colocou o cargo à disposição da diretoria do Internacional e que também, olha só, pasmem você, o Mano Menezes já tinha, o staff do Mano Menezes já tem conversa encaminhada com a diretoria do Corinthians, caso ele saia do Internacional, para que ele assuma o lugar do Vanderlei no Luxemburgo no Corinthians, ou seja...
O camarada não tá indo bem. Né? Olha, eu tava esperando o Nilson concluir para dizer, tá bom, vai tirar o Mano Menezes, vai por quem? Ah, eu acho que eles vão trocar. Vai o Mano pro Corinthians e o Luxemburgo desce para o Rio Grande do Sul. É trocar 6 por meia dúzia. Não, deixa sem técnico. Você não tá precisando de um emprego? Vou ver se eu vou ganhar. Quanto eles ganham? 1 milhão. Me dá 50, não. 50 não. Me dá 20 e eu vou. Eu faço melhor que aqueles caras. Tá difícil a situação. Agora nós vamos pro jogo que fechou. Rapidamente, 1-0. Obrigado, gente. Até a próxima. O jogo que fechou a rodada no dia de ontem, no domingo, porque na verdade quem fecha a rodada é o jogo entre Cruzeiro e Curitiba hoje, né? Mas, verdade. Mas ontem também teve o jogo entre Flamengo às 16 e horas, no Maracanã. Jogaram Só que Flamengo e Corinthians. Apesar... E até os 48 minutos do segundo tempo, estava 0-0. E o Corinthians estava jogando bem, pero deu ruim. Exatamente. Eu vi Isso pontos positivos. Da minha indignação. Eu vi pontos positivos. Esse cara é doido, ele vê pontos positivos, eu não sei aonde. Claro, se a gente analisar os últimos jogos do Corinthians, principalmente o de quarta-feira contra o Atlético Mineiro, contra o Galo, o time não tinha reação pra nada. Parecia um lutador de boxe jogado ali nas cordas, enquanto o adversário maltratava ali com muitos golpes. Mas nesse jogo, não sei se também porque o Flamengo não consegue mais desempenhar um bom futebol que vinha desempenhando nos últimos tempos, mas o Corinthians teve uma postura diferente, conseguiu atacar sim o Flamengo, teve muitas chances de gol, e a gente fala do Yuri Alberto que está vivendo uma fase terrível. A bola chega nele, morde a canela dele e vai embora. Ele não consegue concluir uma jogada. Tá difícil a situação do Yuri Alberto, que foi destaque, né, do Corinthians na reta final no ano passado, mas nesse momento não está conseguindo fazer gols, não está conseguindo ter uma ótima atuação pelo timão. O time jogou bem, como eu disse, e aí foi penalizado, porque o jogo poderia ter terminado empatado, e diante do futebol apresentado pelo Corinthians, poderia ter terminado com a vitória do Corinthians, mesmo estando no Maracanã. Mas aí aos 48 do segundo tempo, tá aí as imagens no ar pra você, que o Júlio vai buscar. Quando é Corinthians, ele busca imagem, os melhores momentos, o gol sofrido pelo Corinthians. A gente falou de todos os outros jogos, ele não tinha imagem ali pra colocar pra gente. Ele não se interessa. Não se interessa em buscar. O Júlio é assim. Quando não interessa, ele não põe imagem de ninguém. Agora, quando é pra sacanear o velhinho, aí ele coloca as imagens. Desculpem a linguagem, mas é isso que ele faz. E aí, aos 48 do segundo tempo, como você disse, quando eu acreditava que o jogo iria terminar 0-0, que seria um resultado bom pro Corinthians, um empate no Maracanã diante do Flamengo e o Maracanã lotado. E aí o Léo Pereira, zagueiro, minutos antes, ele acabou se machucando, estiramento, e aí ele nem voltou para a defesa. O São Paulo falou: olha, fica no ataque que a gente vai organizar a defesa aqui, traz alguém para a defesa, você fica lá no ataque. E aí, aos 48 do segundo tempo, numa bola lançada dentro da área do Corinthians, ele sobe. O Romero que entrou no segundo tempo, o Romero numa passagem terrível pelo Corinthians, nessa última passagem dele. Esses jogadores que o Corinthians trouxe para mais uma passagem, embora o Cássio e o Fagner já estivessem, eu coloco os dois no pacote, o Cássio, o Fagner, o Gil, o Fábio Santos. O Fábio Santos e, de certo modo, o Paulinho e o Fábio Augusto. Renato Augusto. Gente, não dá. Antes do programa eu comentava com o Nilson que o Corinthians defendia bem, ele defendia em bloco. Mas na hora de atacar, o time não tem força, não tem velocidade para surpreender o Flamengo. E talvez essa seja a causa da piora do Yuri Alberto. Enquanto o Vitor Pereira foi técnico do Corinthians, o Yuri Alberto produzia bem. Só que agora ele caiu de rendimento, ou foi o time que não consegue colocar a bola na posição do centroavante fazer gol? Tem gente aqui fazendo, utilizando um equipamento como bengala, que é o time de velhinhos. E aí a gente pode ver o que aconteceu com o Gabigol. O Gabigol, depois da saída do Jorge Jesus do Flamengo, o Gabigol não foi mais o mesmo e ele caiu de rendimento. Foi basicamente isso que aconteceu no futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro neste final de semana.
Outra notícia de esportes, o Mundial Masculino Sub-20, que está sendo realizado na Argentina. O Brasil perdeu na estreia para a Itália por 3-2. Seria um chocolate, viu? Porque o primeiro tempo terminou 3-0 para a Itália. Ou seja, o time jogou muito mal. Né? A gente conhece, a seleção brasileira jogou muito mal, a gente conhece, sabe do potencial, tem jogadores que jogam nas divisões de base dos seus times e são destaques no campeonato... Brasileiro Sub-20? Não, tem o Paulista, né, que eles chamam, é um campeonato de todos os times, e fugiu da memória agora o nome, mas aí a seleção brasileira jogou muito mal, acabou no primeiro tempo levando 3 gols da seleção da Itália, mas aí foi reagir no segundo tempo, mas não deu tempo de empatar o jogo e de virar. Então acabou saindo 3-2 para a Itália, mas foi uma estreia bem abaixo do esperado da seleção brasileira. Temos imagens dos gols de Itália e Brasil, Júlio? Aí ele não foi pegar, ele não foi buscar as imagens. Se for do Corinthians, não busca. Olha lá, vocês ouviram, ele disse que se for do Corinthians a gente busca. Traíra, meliante. Walter, a gente precisa, antes da gente finalizar... E antes da gente entrar nesse assunto que o Nilson vai colocar, só lembrar que ontem o Manchester City se sagrou, na verdade no sábado, porque o Arsenal perdeu de 1-0 do Nottingham Forest. Então o Manchester City já é o campeão da Premier League, o campeão da Inglaterra. Ainda assim, ou mesmo assim, o City jogou ontem com o Chelsea e ganhou de 2-0. Agora, Nilson, nós vamos entrar nessa parte muito chata. A gente vai falar rapidamente por conta do nosso horário que já foi, mas a gente precisa falar sobre isso. Olha, no jogo entre Real Madrid e Valência, aconteceu mais uma situação de insultos racistas contra o Vinícius Júnior. O Vini Júnior, jogador do Flamengo que foi vendido, está lá no Real Madrid desempenhando um bom futebol, mas não é a primeira vez que ele acaba sofrendo insultos racistas. E uma matéria que eu estava vendo um pouco antes da gente entrar no ar é de que tanto o staff dele quanto colegas ali, jogadores, estão insatisfeitos com a maneira com a qual o Real Madrid tem lidado com essa situação. Eles poderiam ser mais enérgicos para tentar resolver essa problemática que tem ficado chato, né? Toda essa situação contra o Vini Júnior. Desde o início desta temporada do Campeonato Espanhol, mais conhecido como La Liga, em agosto, setembro do ano passado, o Vini Júnior, aliás, na temporada anterior ele já vinha sofrendo ataques racistas. Nesta temporada isso acentuou. Então ontem, num jogo em Valência, contra o Valência, o Real Madrid perdeu de 1-0 e a torcida do Valência, o estádio todo começou a gritar mono, que em espanhol significa macaco, pro Vini Júnior. E depois aconteceu um entreveiro que não era nada assim tão grave e o Vini Júnior acabou sendo expulso. O juiz entendeu que o Vini Júnior tinha atacado alguém. Imagina alguém sendo chamado de macaco para o mundo. O estado emocional desse menino, porque o Vini Júnior é ainda um menino. O Carlo Ancelotti ontem, no final do jogo, uma repórter fez uma pergunta para o técnico do Real Madrid sobre o futebol e sobre o que tinha acontecido no estádio. Ele se recusou a falar de futebol, ele atacou duramente a torcida espanhola, ele atacou duramente a direção do La Liga, que é uma instituição privada que cuida do futebol e ninguém tem feito nada até hoje. Já surgiu, como o Nilson falou, nas redes sociais, que o staff do Vinícius Júnior, eles estão pensando em sair da Espanha, em tirar o Vini Júnior da Espanha. A Premier League da Inglaterra já abriu as portas para o Vini Júnior. Diz que se ele quiser ir para a Inglaterra, ele será muito bem-vindo. Uma outra coisa que eu fiz ontem à noite foi acompanhar alguns programas de esportes na Espanha. E eu fiquei estarrecido, Nilson. Eu fiquei estarrecido que a imprensa, a maioria, mas muita maioria, quase 90% da imprensa espanhola, atribui ao Vini Júnior a culpa pelos atos racistas. Que absurdo.
A culpa, eles chegaram a dizer ao vivo que a culpa é do Vinícius Júnior. Por isso a torcida espanhola é tão racista. Eu não sei se vocês se lembram, há um tempo atrás, a torcida espanhola jogou uma banana pro Daniel Alves. E ele não retrucou, ele não reclamou, ele pegou a banana, descascou e comeu, ironizando a ação da torcida. Todo o mundo esportivo, todo o mundo tem emitido críticas severas à Espanha, chamando a Espanha de racista, chamando o futebol espanhol de racista, chamando o presidente do La Liga de inepto, fazendo críticas severas ao presidente do Real Madrid, que não toma nenhuma atitude. E eu encerro esse comentário dizendo que há alguns anos atrás o futebol inglês ficou fora das competições europeias por causa de racismo. Por causa do racismo, o futebol inglês ficou fora de competições europeias. Eu não sei o que a FIFA, a UEFA, que cuida do futebol europeu, e a Liga Espanhola, o que eles estão esperando para tomar algum tipo de providência. Eu repudio, eu sou branco, filho de europeus, eu repudio esse tipo de ação. Eu tenho um colega aqui que é negro, ele não é negro, ele é um ser humano. A única diferença que eu tenho dele é a cor da pele. O nosso sangue é vermelho, nós temos o mesmo cérebro, os mesmos órgãos, tudo em nós é igual. Tudo em nós é igual. E cor da pele é motivo de diferença? É assim que estão tratando. Muitas pessoas fazem isso no Brasil. Nós também somos um país de racista. 60% da nossa população é negra ou parda. Está na hora disso terminar. Não existe competição de cor. Nós somos seres humanos. Agora há pouco, no início dessa programação, o Nilson disse que hoje é o dia do abraço. E eu dei um abraço no Nilson. Se fosse na Espanha, talvez isso não pudesse acontecer, porque ele era negro. Onde já se viu um branco abraçar um negro? Eu lamento encerrar o nosso jornal com essa indignação e com essa irritação. Então hoje não tem muita alegria, hoje tem tristeza ao encerrar o jornal. Eu vou fazer o meu encerramento e entrego para o Nilson. Eu espero que você olhe um pouco mais para o seu colega do lado, para o seu irmão. Ele não tem a cor diferente de você. Ele é um ser igual você. Cor da pele é mero detalhe. Obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente volta, possivelmente às 11h30. Nós atrasamos um pouco, é porque tinha uma matéria que a gente queria inserir e ela era importante. Por isso não deu tempo de fazer antes. Muito obrigado pela sua paciência. Nós contamos com você mais uma vez. Um grande abraço, muito obrigado e até amanhã, Nilson. É isso aí, 12 horas e 50 minutos, repudiamos com certeza qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de racismo. Eu como negro, como você falou, e tenho orgulho de ser negro, tenho orgulho da minha cor, da minha pele, já sofri, corintiano, né, Júlio? Faz parte. Já sofri sim preconceito quando estava em uma cidade, em outro estado, e não tem nada mais terrível do que você passar por uma situação dessas. Então é inadmissível que em pleno século XXI as pessoas continuem tendo atitudes tão retrógradas como essa. Fica aqui o nosso abraço a você que acompanhou todo o nosso jornal, que você possa ter um restinho de dia maravilhoso. E amanhã a gente volta a partir das 11h30 trazendo muito mais notícias, muito mais informação. E mais uma vez lembrar você, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você não perder nada da nossa programação e participe da nossa promoção da Cesta Básica, né? Se você quer ganhar essa Cesta Básica que tá show de bola, você tem que compartilhar a nossa live e mandar no nosso WhatsApp oficial da TV Mais MS, que é o 67 99209 8140, dizendo eu quero a cesta básica e boa sorte para você. Abraço para todo mundo, beijo no coração e até amanhã. Pô, Nilson, até amanhã, gente. Tchau, tchau. Agora na Viraí é mais notícias, mais esportes, muito mais cultura, mais você na nossa telinha. Agora na Viraí tem TV Mais MS, o seu canal de TV online na palma da mão. Acesse www.tvmaisms